Fala pessoal, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto e hoje, seguindo uma abordagem que a gente fez similar nas últimas aulas aí, na última aula em especial, eu não vou fazer um episódio de discussão, de podcast, de bate-papo. Hoje, como a gente teve devolutivas legais de vocês aí desse formato de dar uma variada também, a gente vai comentar então uma aula de um tema que eu acho muito legal. Quem me conhece sabe que eu sou cardiologista, eu trabalho em emergência cardiológica, eu trabalho em unidade coronariana, então é um tema que a gente acaba tendo muito contato no dia a dia e trazer um pouco da vivência disso para vocês, que é a abordagem do paciente com uma valvopatia na emergência e trombose de prótese. Então, essa é uma das aulas que eu já dou na graduação do pessoal da residência de cardiologia do INCOR. É uma aula que eu dei, inclusive, recentemente para os residentes da medicina de emergência do HC. Queria deixar um abraço para o pessoal do HC e da cardiologia do INCOR. E hoje eu vou estar aqui trazendo a mesma discussão com vocês. Então, é um tema que ele é bem prevalente, é um tema que deixa as pessoas muito inseguras, né? Os colegas médicos, clínicos, emergencistas e cardiologistas na emergência acabam dando uma patinada muitas vezes, pensando de como que a gente vai fazer a melhor abordagem clínica desse tipo de paciente, que é um paciente complexo, é um paciente que tem as suas peculiaridades, sim, e a gente tem que saber qual que é o momento da gente indicar a intervenção cirúrgica ou percutânea, algumas vezes, para esse tipo de paciente. Então, é um tema que eu acho que vai ser bem proveitoso para vocês. Mas, para quem estiver ouvindo aqui, antes de mais nada, eu tenho certeza que você vai gostar da discussão. Já dá o like aqui, já clica no sininho para se inscrever e receber as notificações. E se você não gostar, você pode tirar o seu like no fim da aula, mas eu tenho certeza que você vai gostar. E também, muitas vezes, quando a gente gosta da aula, a gente acaba esquecendo de dar like. Eu falo isso por mim mesmo, porque eu assisto vários episódios, vários podcasts, e eu muitas vezes acabo esquecendo de dar like se eu não dou no começo da discussão. Então, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já dá o like. Se você está vendo pelo Spotify ou por outro agregador de podcast, já dá o like também. Para quem estiver assistindo, o vídeo vai ser mais proveitoso, porque vão ter algumas imagens aqui, mas a gente vai descrevendo tudo para vocês com muita calma e muita tranquilidade. Então, bora começar a discussão, pessoal. Então, valvopatias na emergência e trombose de prótese, esse vai ser o tema da nossa discussão de hoje. Meu nome é José Roberto e a gente vai seguir aqui falando então sobre este tema muito importante. Então, pessoal, isso aqui é uma imagem, eu estou mostrando para vocês o gráfico da Diretriz Brasileira de Valvopatias de 2020, que está para ser atualizada até, inclusive, mas ainda assim é a diretriz vigente. Então, como que a gente avalia o paciente com valvopatias? O primeiro passo é a avaliação da gravidade anatômica dessa valvopatia. Se ela for importante, a gente vai discutir os critérios ecocardiográficos para definição de importante. O segundo passo é a gente ver a etiologia. O terceiro passo é a gente ver se o paciente ele tem sintomas secundários à valvopatia. Se tiver, já está indicada a intervenção. Se não tiver, a gente vai indicar a avaliação de complicadores. Que se tiver uma valvopatia anatomicamente importante, assintomática, mas com complicadores, também a gente vai acabar indicando a intervenção. Tá, mas isso aqui é uma diretriz de consultório, né, Zé? O que isso tem a ver com a emergência? Emergência é diferente. Sem dúvida, porque na emergência, o paciente que vai chegar para você, ele muito provavelmente ele já vai ter uma valvopatia anatomicamente importante, sintomático, afinal é por isso que ele está indo para a emergência, e na maioria das vezes a gente vai acabar indicando a intervenção para esse paciente. Bom, passando isso aqui é um outro artigo que eu estou deixando na revisão, uma revisão de valvopatias na emergência, com o link, né, a referência dele aqui embaixo, para quem quiser ver. É um estudo, uma revisão do pessoal do INCOR com o Einstein, que ficou muito legal sobre valvopatias na emergência, e é basicamente um pouco do que a gente já tinha comentado. Então, primeira etapa, a gente vai ter a suspeita clínica, né, desse paciente, de acordo com os sinais e sintomas. Vamos pedir exames para avaliar se realmente confirma a valvopatia, se é uma valvopatia crônica ou uma valvopatia aguda. Na imensa maioria das vezes, é um crônico que descompensa, mas a gente vai ver que tem casos de valvopatia aguda e são relacionados, na imensa maioria das vezes, às insuficiências. Insuficiência mitral aguda, insuficiência aórtica aguda. E vamos fazer o tratamento direcionado para aquela valvopatia. Bom, então, nas valvopatias na emergência, nosso papel como médicos emergencistas, cardiologistas que trabalham na emergência, é de avaliar essa valvopatia de acordo com a gravidade do sintoma, se o paciente ele tem instabilidade clínica ou alguma outra disfunção orgânica.
e avaliar também qual que vai ser o tratamento mais adequado para ele, sendo uma terapia farmacológica, medicações que a gente pode fazer. Algumas situações, e aqui fica bem clássico mesmo, da estenose aórtica, eu posso ter uma intervenção temporária como uma ponte para uma melhora clínica, para abordar o paciente num segundo momento. E eu vou ter a intervenção definitiva que, na maioria das vezes, vai ser uma cirurgia convencional, ainda mais falando de sistema público de saúde. Bom, qual que é a principal queixa, a campeã das queixas do paciente com valvopatias na emergência? Qual é o principal sintoma que a gente vai ver? Disparado, sem dúvida alguma, é a dispneia, a falta de ar. Disparado é o principal sintoma que a gente vai ter. Mas, além disso, a gente vai ter outros sintomas também muito comuns, né, desses pacientes na emergência que levam eles a procurarem o sistema público de saúde. Que são eles? A ortopneia, que é quando o paciente ele não consegue deitar, né, não tolera o decúbito, por exemplo, por conta do retorno venoso, que acaba sendo importante na hora que ele fica em decúbito dorsal horizontal. A gente vai ter a bendopneia, que também foi descrita recentemente, aí, nos últimos 10 anos, como uma outra manifestação clínica, que é quando o paciente ele se curva, né, ele faz o bend, né, bend do inglês, que ele se dobra, ele vai comprimir a veia cava, vai aumentar o retorno venoso para as câmaras direitas e vai aumentar a pressão do capilar pulmonar, vai gerar falta de ar. E vai ter também a dispneia paroxística noturna, que é daquele paciente que está em decúbito dorsal horizontal, está dormindo em decúbito dorsal, e aí por conta do aumento do retorno venoso, porque você equaliza as pressões, né, a pressão hidrostática nos membros inferiores na altura do pulmão, na altura do coração, você aumenta o retorno venoso, isso vai aumentar a pressão do capilar pulmonar e vai aumentar a congestão pulmonar. O paciente vai acordar e não é na hora, tá? A descrição clássica da dispneia paroxística noturna é depois de algumas horas que o paciente deita, ele vai e acorda com falta de ar. O clássico é o paciente que acorda com falta de ar depois de algumas horas, dá uma andada pela casa, abre a janela, respira um ar pela janela, acha que foi isso que melhorou e volta a dormir. Mas na verdade foi a gravidade que melhorou isso. Além disso, outros sintomas muito comuns é dor torácica e também palpitações ou arritmias que ele pode apresentar na emergência. Também o paciente pode se apresentar como síncope, como primeira manifestação. Hoje, inclusive, eu discuti um caso que foi exatamente isso. Ele também pode queixar de edema de membro inferior. Tá? Eu sei que edema é um sinal, mas ele pode vir queixando que está com inchaço nos membros inferiores, com acúmulo de líquido no abdômen, né? Então, o paciente pensando que ele tenha uma ascite. No exame físico, o que a gente pode encontrar? Sinais de congestão. Então, coloquei aqui, para quem não está vendo, tô botando um jockey em cima de um cavalo, um ritmo de galope. Então, a gente pode ter a presença de B3, por exemplo, pensando numa disfunção sistólica descompensada. A gente pode ver o ritmo de galope, que é tum-trá, tum-trá. Então, a gente pode encontrar isso também no exame físico. Outros achados que a gente pode ver turgência jugular ou ascite também são alterações comuns que a gente pode ter. Edema de membro inferior, né, com sinal de Godet positivo, cacifo, né, aquele edema frio já simétrico, bilateral, que você aperta, fica aquela compressão digital que você colocou. Além disso, a gente pode ter sinais de congestão. Isso aqui é uma imagem de uma radiografia de tórax mostrando congestão pulmonar. Então, eu posso ter aumento da área cardíaca, eu posso ter um aumento da trama vascular, eu posso ter linhas B de Kerley, por exemplo. São grandes achados, muito comumente encontrados no paciente com congestão pulmonar e cardiomegalia, que vai ser comum a muitas valvopatias, não todas, mas muitas delas. Podemos ter também os sinais de má perfusão periférica, como cianose de extremidades, por acúmulo de lactato também. E tempo de enchimento também prolongado. Então, aqui é um GIF que eu coloco sempre nessa aula. Na esquerda, a gente acaba vendo um tempo de enchimento normal, em até 3,5 segundos, por exemplo, em que você acaba segurando por 1 a 2 segundos e você tira o dedo, você acaba tendo uma melhora do enchimento rápido, e na direita um tempo de enchimento prolongado, né? Esse daí já tem mais de 7, 8 segundos. Além disso, livedo, sinal de malperfusão tecidual na pele mesmo. O Mottling, que é um sinal de livedo mais localizado no joelho e membro inferior, em que a gente consegue até mesmo fazer um score de Mottling, em que conforme eu tenho mais livedo nessa região, que começa na patela, no joelho, e vai se espalhando para a raiz da coxa e região tibial,
tem uma grande correlação com o lactato. Tanto o tempo de enchimento quanto o Motley, eles têm uma grande correlação com o lactato, hiperlactatemia e com mortalidade também. E aí no exame físico também é importante da gente avaliar os pulsos, né? Pulsos periféricos, pulso radial, pulso carotídeo, pulso femoral, poplíteo, pedioso, tibial posterior, em especial mesmo nas valvopatias aórticas, em que a gente vai ter uma alteração como na estenose aórtica, em especial na insuficiência aórtica. A ausculta cardíaca, em que a gente já conhece os focos, né? Mas lembrar de auscultar todos os focos, avaliar em qual foco você teve uma melhor audição daquele sopro. Aqui não é aula de propedêutica, então a gente não vai ficar muito tempo discutindo essa parte também. Lembrar do que acontece nas principais valvopatias, né? Nas alterações do pulso. Aqui eu estou mostrando para quem estiver ouvindo só o podcast. Lembrar que dos pulsos que a gente pode ter mais comumente mencionados, a gente vai ter o pulso parvos e tardos da estenose aórtica, e que por conta da dificuldade de enchimento, em que eu vou ter um esvaziamento mais lentificado do ventrículo esquerdo, eu vou ter um pulso que ele não vai ter um pico muito alto, ele vai ter um pico baixo e ele vai ser mais prolongado. Então, até eu terminar de ganhar, de conseguir abrir a válvula, de conseguir esvaziar o ventrículo, ele vai ser com uma amplitude menor e vai demorar mais tempo para poder esvaziar. Então, por isso que a gente chama de parvos e tardos. Eu vou ter um pulso em martelo d'água ou um pulso de Corrigan, por exemplo, na insuficiência aórtica, em que eu vou ter uma grande amplitude daquele pulso, e assim como ele sobe rápido, ele vai descer muito rápido. E aí a gente tem que pensar por que isso acontece. Pensa que na insuficiência aórtica, eu vou ter um ventrículo muito cheio de sangue, com volume sistólico muito grande, porque a cada batimento que ele ejeta uma quantidade de volume sistólico, vai voltar para o coração uma boa quantidade também. Então, a cada batimento, ele vai sempre tendo o ventrículo cada vez mais cheio. Então, dessa forma, a gente acaba tendo um pulso com uma grande amplitude, justamente porque eu tenho muito volume no ventrículo, e como a válvula ela é incompetente, ele vai ter uma ascensão rápida porque tem muito volume, mas vai ter um descenso rápido também por conta da incompetência da válvula em fechar ali e permitir aí que volte tudo para o ventrículo, uma boa parte para o ventrículo. E a gente vai ter o pulso biferiens, que seria um pulso que pode ser encontrado na dupla lesão aórtica e na cardiomiopatia hipertrófica, obstrutiva. Aqui é um estudo que eu ouvi durante a residência, né, numa aula, então eu achei interessante da gente colocar aqui também para trazer para vocês, utilizando como referência o INCOR, tá? Eu sei que tem time Dante, tem time INCOR, aqui não tem nenhuma panela não, mas esse é um estudo interessante. Se alguém tiver outro estudo de outro serviço de referência aqui no Brasil, manda também, isso aí é legal para a gente acrescentar aqui na aula. É de 2009, mas ainda assim continua sendo bem próximo da realidade que eu vivo no meu serviço, em que era uma coorte em que eles acabaram avaliando aqui, coorte não, mentira, foi um estudo observacional, transversal, para a gente ver qual que é a prevalência, a incidência dessas valvopatias, tá? Então, em 2009, foram 174 pacientes que internaram com valvopatia descompensada na emergência. E quais eram as principais valvopatias que a gente acaba vendo, pessoal? Então, e quais as comorbidades e achados clínicos? 44% desses pacientes apresentavam fibrilação atrial, sendo que a doença valvar deles, na maioria, era de insuficiência mitral, e aqui estou falando de doenças primárias, tá? Insuficiência mitral, então prolapso, por exemplo, doença reumática, por exemplo, estenose aórtica, e aí também etiologia geralmente ou degenerativa ou reumática, insuficiência aórtica, a gente acaba entrando como bicúspide, como doença reumática, como principais causas e até mesmo secundária dilatação da aorta, e estenose mitral. E é bem próximo do que a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente tem muita estenose aórtica também, um pouco mais do que talvez a insuficiência mitral, mas acaba sendo as principais ainda. E a etiologia reumática, muito importante naquela época, como a principal etiologia. Hoje, a gente já acaba vendo um pouco menos em 2025, seguido por a doença aórtica degenerativa, que isso sim é uma coisa bem comum ainda. Bom, na hora que a gente avalia um paciente com uma valvopatia na emergência, então é importante a gente reconhecer o exame físico dessa valvopatia, pensar em qual vai ser a etiologia e se o sintoma ele é possível de ser atribuído ao nosso paciente, e dando uma pincelada aqui na intervenção. Então, a gente, quando vai intervir, a gente tem que entender
o que o cirurgião também pensa, né? Qual que é o risco daquele paciente ser submetido a uma cirurgia cardíaca? E aí, para vocês entenderem, a gente tem 2 scores de risco que a gente utiliza mais. O STS é o mais recomendado, mas o Euroscore ainda assim tem seu uso, apesar de ser até mais fácil também o Euroscore. E a gente vai acabar avaliando se o paciente ele tem um risco aumentado ou um baixo risco, de acordo com a porcentagem do risco da calculadora, e você consegue entrar na internet e fazer essas contas aí. E eventualmente pode haver discrepância, né? Um pode dar um alto risco, outro pode ter um baixo risco. A gente vai utilizar qual que é o maior. E o eyeball, que é o jeitão, também tem o seu prognóstico, assim, tem o seu valor. Obviamente que ninguém vai decidir o risco operatório do paciente somente olhando para o shape score, né? Claro que não, mas a impressão clínica ela tem o seu valor também. Porque muitas vezes o risco cirúrgico pode até vir baixo, mas a sua impressão clínica pode ser que aquele paciente tenha um risco aumentado. Isso também tem seu valor na avaliação de risco perioperatório do paciente. Conforme a gente vai tendo pacientes cada vez mais idosos, a avaliação do score de fragilidade ela também é importante, também é bem relevante da gente discutir. Eu trago aqui 2 scores só, tá? Aqui o Frail, que é uma mnemônica, em que a gente acaba avaliando 5 itens. Então, fadiga, o F é de fadiga, R de resistência, resistência física, né? Se um paciente ele consegue subir um lance de escada sem dificuldade. E aí pensando não só da falta de ar mesmo, mas assim, da capacidade física, se ele é um paciente sarcopênico, por exemplo. O A de ambulation, então atividade física, ele consegue andar um quarteirão sem dificuldade. I de illness, então são comorbidades, se ele tem 5 ou mais doenças crônicas. E aí a gente entra em demência, DAC ou infarto prévio, angina ou infarto prévio, depressão, artrite, osteoporose ou artrite reumatoide, asma, bronquite ou enfisema, diabetes ou hipertensão e AVC. Se ele tiver 5 ou mais dessas comorbidades, acaba sendo doente, um paciente com muitas comorbidades, né? Policomórbido. E L de loss of weight, então perda de peso, uma perda de peso acima de 5% nos últimos 6 meses. E de acordo com isso, a gente vai ter se é um paciente que ele é robusto, pré-frágil ou frágil. Frágil seria se ele tiver 3 ou mais, robusto se ele não tiver nenhum, e se ele tiver de 1 a 2 pontos, ele é um pré-frágil. E aqui é uma outra publicação, já até mais antiga, de 2007, que saiu no JACC, que é um dos outros scores que a gente pode utilizar, tá? E são vários, tá, pessoal? Não precisamos ficar agarrado a um só, mas sempre procure avaliar a fragilidade nos seus pacientes. Essa é a mensagem que vale a pena a gente comentar. Esse aqui é um score voltado até para TAV. Então, pensando se é um paciente que faz um get up and go aí de menos ou mais do que 15 segundos, né? 5 vezes em até 15 segundos, se tem um declínio cognitivo, se tem anemia e se tem uma albumina baixa. Então isso também é uma outra coisa de uma forma até mais fácil da gente avaliar. Bom, então aqui a gente comentou sobre o geral da introdução desse tema de valvopatias. Então, exame físico, sintomas e etiologias mais prevalentes que a gente vai ver. E agora a gente vai mergulhar em cada uma das disfunções valvares do lado esquerdo, que são as mais prevalentes na cardiologia dos adultos. E a gente vai começar então pela estenose mitral. Bora? Então, pessoal, aqui na estenose mitral, para a gente começar a falar sobre valvopatias, vamos começar, em todas elas a gente vai seguir essa linha de raciocínio. Qual que é a definição anatômica de uma estenose mitral importante? E aqui a gente vai precisar muito de um ecocardiograma. Não dá para a gente querer fazer o diagnóstico de uma valvopatia importante somente pelo exame físico. Isso é importante? É claro que é importante. E muitas vezes o exame físico ele pode estar certo e o eco vai estar errado. Então você pode até pedir para rever o laudo do eco, você truca o eco. Mas ninguém vai operar um paciente somente com o achado do exame físico. Vamos ser bem realistas, tá? Então a gente tem que examinar e tem que ter um ecocardiograma adequado. Se o eco não está compatível com a clínica, a gente repete o eco, faz outras medidas, mas de fato ninguém vai ser operado somente com ausculta pulmonar e cardíaca, por exemplo. Então, para a estenose mitral, que é essa imagem que a gente tem aqui na nossa direita da tela, para quem está vendo uma válvula mitral estenótica, para a gente definir como uma estenose mitral importante, é uma área valvar menor do que 1,5 cm² e um gradiente médio maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio. Se a gente encontrou isso, ela é anatomicamente importante. Não vou entrar nos detalhes de outras medidas e nem se é um gradiente que ele é dinâmico, tá? Isso eu vou comentar mais adiante. Então, às vezes, você pode ter mais de uma medida diferente essas medidas aí na internação, a depender do estado clínico do doente. Bom, na etiologia,
a imensa maioria das vezes ele é reumático, tá? Das estenoses mitrais. Então, das valvopatias reumáticas, disparado, o acometimento mitral é o mais comum. A maioria no sexo feminino. E nos pacientes reumáticos, como é que é a apresentação das doenças mitrais? Então, geralmente ele começa com... o mais prevalente é uma dupla lesão mitral, então estenose e insuficiência. Depois, estenose mitral pura e depois insuficiência mitral pura. Então, o mais comum num paciente reumático é ter uma dupla lesão mitral, seguido pela estenose, seguido pela insuficiência pura. Mas temos outras causas também de estenose mitral, como uma degeneração fibrótica, congênito, endocardite, que é raro também, né? E amiloidose. Bom, passando aqui, pessoal, na estenose mitral, se houver dúvida diagnóstica, então o eco não está muito compatível, a gente já repetiu, realmente leva a ausculta de importante, o paciente é muito sintomático, o eco não está mostrando realmente que é um gradiente alto ou uma área valvar pequena. Uma outra opção que a gente pode fazer em centros mais especializados é encaminhar o paciente para um estudo hemodinâmico. E aqui é um ponto que eu queria comentar com vocês, por que às vezes a gente pode ter um paciente que chega com uma estenose mitral e tem determinadas medidas pelo eco, depois quando você compensa ele, vai dar alta, ele tem outras medidas, tá? Por quê, pessoal? São medidas indiretas. Então, área valvar e o gradiente são medidas indiretas, e eles dependem muito de dois parâmetros do paciente, a frequência cardíaca e a volemia. Por que isso? Pensa que a estenose mitral ele vai dificultar a saída de sangue do átrio para o ventrículo. Dessa forma, se eu estou mais taquicárdico, eu vou ter uma maior dificuldade em esvaziar meu ventrículo. Por quê? O esvaziamento do ventrículo ele ocorre na diástole. Então, se eu dei um paciente taquicárdico, eu vou encurtar meu período diastólico. Eu vou encurtar o esvaziamento do átrio. Então, a taquicardia é pior nessa situação e a hipervolemia também. Então, um paciente que vai chegar, digamos, numa FA de alta descompensada, com edema agudo de pulmão, ele está hipervolêmico e ele está taquicárdico. Então, na hora que a gente compensa ele, a gente repete o eco, pode ter melhorado. Usando esse raciocínio, eu vou explicar para vocês o porquê que o estudo funcional hemodinâmico ele é interessante. Se a gente tiver diferença entre os achados clínicos e ecocardiográficos, eu posso submeter esse paciente a uma prova de atropina em volume, por exemplo. Então, indico um cateterismo daquele paciente e faço as medidas de pressão. Eu meço o gradiente átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e eu vou ter uma medida da pressão sistólica da artéria pulmonar. Então, quando eu faço a atropina, o que eu espero? Que aumente a frequência cardíaca. Se eu faço volume, eu também vou ter uma maior dificuldade de esvaziamento do átrio. Eu posso botar até mesmo o paciente para fazer, por exemplo, um exame funcional com cicloergômetro, né, na hemodinâmica, por exemplo. Eu posso medir essas medidas e aí vai ser o padrão ouro, mas obviamente que isso aqui é exceção da exceção. Eu conto na mão, às vezes que eu vi isso na residência, mas eventualmente é uma outra prova que a gente pode utilizar. Quando a gente pega então um paciente com valvopatia na emergência, é importante a gente entender quais são os fatores descompensadores daquele paciente. Então, por exemplo, uma má adesão à restrição hídrica, má adesão a medicamentos, quadro infeccioso, arritmia, gestação. Então, em especial na estenose mitral, é muito comum isso da gente avaliar também. E o que é esperado de eu ter na estenose mitral? Essa é a única valvopatia que eu espero que o ventrículo seja poupado, se for uma estenose mitral pura. Por quê? Porque não está chegando sangue no ventrículo. O sangue está sendo represado no átrio esquerdo. Então, é muito esperado que eu tenha um aumento do átrio esquerdo, vai gerar uma repercussão de aumento da pressão do capilar pulmonar, o paciente vai ficar mais congesto, sintomático. Isso vai refletir aumento nas câmaras direitas, das pressões nas câmaras direitas, então ventrículo direito e átrio direito. Então, é esperado que eu tenha um VE normal, um átrio esquerdo aumentado, um ventrículo direito também pode estar aumentado ou com uma disfunção, e do átrio direito também, como na imagem aqui da radiografia que eu mostro para vocês. E o tratamento, então, pensando nas medidas clínicas, que eu sou clínico e a maioria de vocês são clínicos também, o que a gente pode fazer para tentar melhorar, então? Basicamente, o tratamento clínico vai envolver o controle da frequência cardíaca, seja com beta-block, seja com amiodarona, com magnésio para controle de FA de alta resposta, por exemplo, diurético para reduzir a pré-carga daquele átrio, ventilação não invasiva e deixar o paciente em decúbito elevado. Então, essas são as principais medidas que a gente vai ter, justamente para a gente reduzir a frequência cardíaca, aumentar o tempo diastólico e tirar a pré-carga daquele coração. Então, é uma das poucas situações em que, às vezes, se o paciente chegar, mas é difícil isso, tá, pessoal?
ele não está infectado, por exemplo, não é uma taquicardia compensatória, uma das poucas vezes que vai chegar um paciente em edema agudo, por exemplo, e a gente consegue controlar a frequência dele e a gente tira ele do edema agudo. Então chega um paciente em edema agudo, você vai lá fazer metoprolol, digamos assim, esmolol para ele. É uma das poucas situações em que você não vai estar prejudicando o paciente. Mas é claro, desde que ele não tenha uma disfunção ventricular aguda, desde que ele não esteja com sinais de má perfusão, desde que ele não esteja hipotenso, desde que ele não esteja usando droga vasoativa, desde que não esteja infectado, o que é um pouco difícil da gente conseguir avaliar tudo aquilo ali naquele exato momento. Mas controlar a frequência cardíaca, diurético e VNI é o que vai salvar esse paciente, por exemplo. De medidas temporárias que a gente pode tentar fazer, e essa aqui é uma medida temporária muito boa, é a valvuloplastia por catéter balão da válvula mitral. Para isso, é um estudo hemodinâmico em que a gente vai fazer uma punção venosa, vai até o lado direito do coração, no átrio direito, perfura o septo atrial e a gente chega na válvula mitral pelo septo atrial da direita para a esquerda. Então a gente aborda a válvula mitral de cima para baixo. E aí, como na imagem ao lado, a gente pode insuflar um balão e nesse balão a gente acaba abrindo mais a válvula mitral. Então, aqui é uma terapia muito utilizada em pacientes reumáticos. Está na diretriz até mesmo a indicação, como vocês veem aqui na tabela. Indicação 1A para paciente reumático classe funcional 2 ou mais. E é uma terapia que tem uma duração muito boa. Uma taxa de sucesso maior do que 90%, baixa taxa de complicação. A restenose em 5 anos ela é baixa, de 10% a 20%, e eventualmente você faz outra valvuloplastia por catéter balão e você até evita, ou pelo menos você consegue postergar a indicação cirúrgica de cirurgia convencional. E a sobrevida de 10 anos desses pacientes é muito boa, de mais de 80% a 90% no longo prazo. Problemas. Como eu vou fazer uma punção transeptal e eu vou passar pelo átrio esquerdo ali, é um paciente que não pode ter um trombo no átrio esquerdo. Então, eu necessito de um eco esofágico prévio ao procedimento para ver que não tem nenhum trombo no átrio esquerdo. O paciente que já tem uma insuficiência mitral moderada ou importante, ele já não vai se beneficiar disso. Por quê? Qual que é uma complicação que eu posso ter desse procedimento? Eu tinha uma estenose mitral importante com insuficiência discreta. Beleza, fiz o procedimento, eu posso sair com uma insuficiência mitral moderada, uma insuficiência mitral importante. Então, se ele já tem uma moderada, o risco dele piorar essa insuficiência e ficar com uma dupla lesão, ele é razoável. Então, nessas situações a gente acaba evitando. Então, aí nessa situação a gente acaba indo uma indicação de uma cirurgia convencional. Legal, eu posso fazer para todo mundo isso, então, da valvuloplastia por catéter balão? Então, a gente tem um score que chama Wilkins Block, que é um score antigo do pessoal de Harvard que publicou, já faz um bom tempo. E é um estudo que, se eu não me engano, tinha 28 pacientes, tá? A gente já cobriu aqui o trabalho clássico do score de Wilkins no blog do Cardio Papers, então depois que alguém quiser dar uma olhada na revisão do artigo original, é só jogar no Google Cardio Papers, trabalhos clássicos, score de Wilkins. E ele é um score anatômico para fazer esse procedimento de valvuloplastia por catéter balão, em que a gente vai ter uma avaliação de 4 parâmetros no ecocardiograma: a mobilidade dos folhetos, a espessura dos folhetos, o acometimento do aparato subvalvar e a calcificação valvar. Cada um desses 4 itens vai pontuar de 1 a 4. Então, eu vou ter uma soma desse score, que eu vou falar que é um score de Wilkins favorável a esse procedimento. Então, além de olhar se ele tem uma insuficiência mitral, além de olhar se ele tem um trombo no átrio, eu tenho que fazer essa avaliação anatômica que pode ser pelo eco transtorácico. E eu vou falar que ele tem um score de Wilkins favorável para fazer esse tipo de procedimento se for menor ou igual a 8. Desde que o aparato subvalvar e a calcificação seja menor ou igual a 2, ou numa paciente gestante ou alto risco, eu sou um pouco mais permissível, deixo um score de Wilkins até 10, desde que o subvalvar e a calcificação continuem menor ou igual a 2 também. Bom, próximo tópico aqui, pessoal, e aí a gente vai comentar sobre a insuficiência mitral. Da estenose mitral é basicamente isso, então eu posso tentar o percutâneo e, se não tiver a opção, indicar a cirurgia. Da insuficiência mitral, aqui é interessante da gente comentar alguns pontos. Então, muitas vezes o paciente ele vai ter uma insuficiência mitral que ela vai ser secundária à dilatação do anel valvar. Muitas vezes o paciente ele já tem uma insuficiência cardíaca de outra causa e vai se apresentar como insuficiência mitral secundária. Então, como é que eu vou saber isso? O eco vai me dar dicas. Se eu tiver um prolapso, um espessamento, algumas coisas no laudo do eco ele vai me falar se me sugere mais que ela é primária ou secundária.
Bom, partindo daqui das insuficiências mitrais primárias, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Na hora que eu tenho uma insuficiência mitral, eu vou ter uma incompetência do fechamento da válvula atrioventricular esquerda. Então, a hora que o coração contrai, aquele volume sistólico que estava no ventrículo esquerdo, parte vai para a aorta, parte volta para o átrio. Então, é importante a gente lembrar que a fração de ejeção nesse tipo de paciente, ela é superestimada. Por quê? Na fração de ejeção eu estou vendo quanto que tinha de sangue no ventrículo, ele contraiu, eu vejo quanto que ficou. E eu não estou vendo se foi para a aorta, se foi para o átrio. Então, geralmente, esses pacientes, eles podem ter uma fração de ejeção superestimada. Então, a fração é de 60%, 70%, mas tem uma parte que está voltando para o átrio. Então, isso é um disclaimer importante da gente levar em consideração. Então, as principais causas que a gente vai ter de insuficiência mitral primária, e a gente vai comentar aqui, em especial também na emergência, é ruptura de cordoalha, com uma complicação de, por exemplo, uma endocardite, um prolapso, quer dizer, um prolapso de válvula mitral que rompeu a cordoalha. Posso ter ruptura de músculo papilar, eu posso ter secundária isquêmica, né, um tethering, que a parede do músculo não mexe. Então eu tenho uma acinesia de uma parede, de um segmento na parede lateral em que está ancorado aquele músculo papilar, por isquemia, por infarto prévio, e aí a parede tem uma acinesia, o músculo está ancorado, tá inserido naquela parede, e a cordoalha está inserida no músculo papilar. Se a parede não mexe, o papilar não mexe, a cordoalha não vai mexer também. Então é um fenômeno chamado de tethering. Eu não vi que eu mudei aqui, então, boa. Endocardite também é uma das causas comuns de insuficiência mitral. Disfunção de prótese, pós-trauma, pós-valvuloplastia mitral por catéter balão, febre reumática aguda, leak perivalvar. Então, são as principais causas que a gente vai acabar vendo de insuficiência mitral. E o esperado aqui é que eu tenha um aumento biatrial, mas eu também vou ter um aumento do ventrículo esquerdo também. Então, a única valvopatia que poupa o ventrículo esquerdo é a estenose mitral. Na insuficiência mitral, eu vou ter um aumento de ambos os átrios e eu posso ter um aumento do ventrículo esquerdo também, como na imagem que vocês estão vendo aqui da radiografia. Aqui, da insuficiência mitral, pensando em insuficiência mitral aguda por ruptura de músculo papilar, essa daqui é uma imagem de um caso que eu atendi na época que eu já tinha acabado até a residência, mas é um paciente que veio com um infarto com supra inferior evoluído, que evoluiu com um edema agudo de pulmão, e aí já estava cheirando uma complicação mecânica aí. Na imagem que vocês estão vendo aqui à direita acima, é o AP da cirurgia, em que era uma ruptura da cabeça do músculo papilar póstero-medial, que aí levou a insuficiência mitral e não deu para salvar, não deu para preservar aquela válvula. Então, acabou sendo feita uma troca uma troca valvar ali, colocou uma prótese biológica. Bom, da ruptura de músculo papilar é um quadro que ele é dramático, assim, porque não é tão comum, né? A incidência, graças a Deus, ela é baixa, mas ela geralmente vai acontecer do 2º ao 7º dia, com o pico entre o 3º ao 5º dia pós-infarto, geralmente infarto com supra inferior, num paciente univalvar, né? Uniarterial, perdão, com uma mortalidade, se você acabar ficando em tratamento clínico conservador, que pode chegar aos 100%. A incidência, né, tanto com supra quanto sem supra, é próxima. A plastia também tem um prognóstico parecido com a troca valvar. E geralmente são pacientes que são uniarteriais com uma área pobre em colaterais. Já o que é muito comum na emergência da gente ver é um paciente que tem uma insuficiência mitral crônica que chega na emergência. E a gente tem dois fenômenos diferentes aqui na mitral crônica e na mitral aguda. Por quê? O paciente que ele é crônico, ele tem tempo de ter um remodelamento das cavidades, tanto do átrio quanto do ventrículo esquerdo. E o que vai acontecendo? Por conta da insuficiência mitral, ele vai tendo uma sobrecarga de volume no átrio, depois para o ventrículo. Então isso acaba aumentando as pressões de enchimento ao longo do tempo. Vai aumentando, vai dando tempo de você jogar, aumentar o tamanho das cavidades, acomodar melhor aquele excesso de volume, aquela sobrecarga volêmica. E você também vai ter tempo de jogar essa transmissão o aumento pressórico para o leito capilar pulmonar. Então vai aumentando a pressão do capilar pulmonar e vai levando a congestão pulmonar. Isso ao longo do tempo. Então dá tempo do coração se adaptar àquele esquema de aumento de volume e aumento de pressões nas câmaras esquerdas, levando ao aumento da pressão no capilar pulmonar.
O problema é que na insuficiência mitral aguda, vamos supor, o paciente está lá, num pós-infarto, digamos assim, não hiperfundido, e aí lá pelo terceiro dia, aquela área lá necrótica, né, evoluiu com uma ruptura do músculo papilar. O que acontece? Do nada, aquela válvula fica incompetente. Do nada, aquele volume sistólico que ia para a aorta, ele não vai ir tudo para a aorta. Uma parte dele vai voltar para o átrio esquerdo. Porque é um leito de menor pressão. Então, o sangue, na hora que o coração contrai, uma parte vai ir em direção à aorta e uma parte vai em direção ao átrio esquerdo. E o que vai acontecer? Ele não vai ter tempo de se remodelar, de se readaptar. Ele vai ter uma queda do débito cardíaco. Porque ele vai perder uma parte do débito que estava indo para a aorta, agora vai voltar para o átrio. Então, esse aumento compensatório não vai rolar. Ele vai, no máximo, ficar mais taquicárdico para tentar compensar com taquicardia o aumento do débito, mas no agudo não vai conseguir compensar e ele vai evoluir com sinais de baixo débito e hipotensão. Tudo bem? Outro ponto relevante também, pensando na mitral aguda no pós-infarto, em 50% das vezes a gente não vai ter sopro. É a clínica de choque, é a clínica de congestão pulmonar abrupta ou em piora rápida, geralmente nesse período aí do terceiro ao quinto dia. Por que ele não vai ter sopro, por exemplo? Porque o sopro, na verdade, eu gosto de explicar que ele é uma diferença de pressão. As pressões elas vão se equalizar muito rápido do átrio para o ventrículo, se for uma insuficiência mitral aguda. A cavidade ele não está preparada para isso. Então, no que ele já contrai, já enche o átrio. E você não vai ter tempo de dar sopro naquele paciente, digamos assim. A diferença de pressão, as pressões se equalizam muito rapidamente por conta disso. Então, em até 50% das vezes, na insuficiência mitral aguda, em especial no pós-infarto, a gente não vai ter sopro. Então, não espere sopro para você achar que é um paciente que tem uma insuficiência mitral aguda no pós-infarto. Vai pela clínica, o paciente está ficando congesto, o paciente está evoluindo com baixo débito, aí tem que fazer um ecocardiograma na emergência. O tratamento, e aqui o tratamento vai consistir basicamente de reduzir pré-carga com diuréticos, então furosemida em especial, EV. Se o paciente ele tolerar, a gente vai pensar em vasodilatar, para eu reduzir a pós-carga e conseguir, dessa forma, vasodilatando ele, conseguir ejetar o sangue preferencialmente mais para o leito arterial do que refluindo para o átrio, por exemplo. Dessa forma, eu vou reduzir a fração regurgitante que volta para o átrio daquele paciente. Mas, no contexto da insuficiência mitral aguda, muitas vezes o paciente vai estar em choque. Então, ele não vai tolerar um vasodilatador, ele não vai tolerar um IECA ou um Nipride, por exemplo, um nitroprusiato EV. Como que a gente vai fazer, então? No paciente com choque, no contexto da insuficiência mitral aguda, é inotrópico, choque, manejo do choque, garantir uma PAM em torno de 65, uma pressão média em torno de 65, considerar um balão intraórtico como uma ponte para a cirurgia, porque o balão intraórtico ele vai fazer o quê? Ele vai desinsuflar na sístole e dessa forma ele vai gerar um fenômeno de vácuo, um efeito Venturi, por exemplo. Ele vai reduzir a pós-carga do VE, ele vai puxar o sangue do VE e vai facilitar dessa forma o manejo clínico do paciente. Mas sem dúvida é um paciente que vai precisar de uma cirurgia cardíaca de emergência, porque a mortalidade ela é extremamente alta se não for feito nada. Esse aqui é a radiografia de tórax do paciente que eu comentei com vocês, que era uma insuficiência mitral aguda. Nesse caso é uma coisa muito interessante, porque é um edema agudo unilateral, tá? Que pode acontecer também nesse contexto, porque ele vai ter, digamos assim, um dos folhetos que vai estar incompetente, e aí ele pode caprichosamente fazer um edema agudo unilateral. E aí, comentando sobre o balão intraórtico, que no paciente com insuficiência mitral aguda, ele tem uma redução de mortalidade, mas ele não vai ser a única terapia. Então, é uma intervenção que ela vai ter o seu benefício em redução de mortalidade. A gente tem alguns estudos também com MitraClip, com dispositivos transcatéter de ponta a ponta para fechamento da válvula mitral em pacientes com choque cardiogênico e insuficiência mitral, e que a gente acaba tendo, como vocês conseguem ver aqui nesse artigo do JACC de 2021, uma melhora importante do refluxo basal, do baseline desses pacientes, que a maioria tinha insuficiência mitral importante ou torrencial, e a maioria deles ficou com uma insuficiência mitral leve ou discreta, leve moderada, melhor dizendo, depois, e uma redução de mortalidade nessa situação. Óbvio que isso daí está longe de ser a realidade em muitos lugares aqui do Brasil, até mesmo no particular, mas é interessante a gente comentar isso com vocês.
E aqui também é um outro estudo mostrando a redução de mortalidade em pacientes com choque que utilizaram o Mitraclip, nesse caso, com uma opção ao tratamento cirúrgico, né, nesses pacientes. Mas ainda assim é uma mortalidade muito alta. Então, relembrando que é uma opção interessante, é uma opção que está sendo estudada cada vez mais como uma opção, porque é um paciente que ele é muito grave e às vezes ele é um paciente que tem um risco operatório muito alto, então acaba sendo uma opção ao tratamento, né, da disfunção mitral aguda desses pacientes com redução até de mortalidade. Bom, indo agora para o outro tópico que é muito importante, das valvopatias aórticas. Aqui a estenose aórtica é super importante, super prevalente, importantíssimo da gente estar comentando aqui, pensando que a população está envelhecendo e a gente acaba tendo muitos pacientes com estenose aórtica. É interessante que agora a TAV até entrou para o rol do SUS, então é importante a gente ter o contato com essa discussão da estenose aórtica. Na estenose aórtica, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho um gradiente médio maior ou igual a 40 milissegundos, uma área valvar menor do que 1 cm² e uma velocidade maior do que 4 cm por segundo. Então, de complicadores, caso o paciente ele não tenha sintomas, o que é difícil, a gente vai ver fração de ejeção reduzida, área valvar menor que 0,6, velocidade maior que 5, gradiente maior que 60. Mas lembrando, eu estou na emergência, muito provavelmente o paciente que chega para mim com uma estenose aórtica, ele já está sintomático, né? E as etiologias, e não está na ordem, tá, pessoal? Mas as etiologias que a gente tem que pensar é válvula aórtica bicúspide, degenerativo, que é aí pensando em idade, reumático, que é muito comum, e outras coisas, né? Como artrite reumatoide, doença infiltrativa como amiloidose, por exemplo. E aqui é a imagem clássica do Brownwood, né? Da evolução da estenose aórtica, a história natural da estenose aórtica. E aí eu vou ter o quê? É um paciente que ele vem sem sintomas, né, por um bom tempo, até que a partir do momento que ele começa a ter sintoma, e que vocês estão vendo aqui, que está em inglês, né, início dos sintomas importantes, ele tem uma redução abrupta de sobrevida. Ele aumenta muito a mortalidade. E aí é pergunta clássica da prova do TEC, a gente sempre comenta com vocês, qual que é o sintoma da estenose aórtica que está relacionado com o pior prognóstico? É angina? É síncope? Ou são sintomas de dispneia e de IC? Então aqui vocês já conseguem ver, disparado, o pior sintoma que está relacionado com uma redução de sobrevida desses pacientes é a IC. Então a partir do momento que o paciente começa a desenvolver sintomas, a história natural da estenose aórtica é essa. E isso aqui é o estudo clássico, tá, pessoal? Não vamos levar isso aqui a ferro e fogo, mas um paciente com estenose aórtica que apresenta como sintoma inicial IC, sobrevida média de 2 anos, depois que a gente começa a ter esses sintomas, desde que ele tenha realmente estenose aórtica anatomicamente importante. Em segundo lugar, é o quadro de síncope e, por fim, angina. Então, o pior prognóstico da estenose aórtica é o paciente que abre o quadro de uma IC, por exemplo. E aí, isso aqui acaba aumentando a mortalidade, reduzindo a sobrevida desses pacientes, quando ele vira sintomático. E muitas vezes é o paciente que vai chegar pra gente, sintomático, que ninguém descobre, tratando uma pneumonia de repetição, que na verdade é só congestão pulmonar. Paciente que abre com síncope, por exemplo. Então, são os principais sintomas. É a tríade da estenose aórtica. Os sintomas clássicos são dispneia, síncope e angina. Aqui eu fiz uma definiçãozinha, assim, uma classificação para vocês lembrarem. A gente vai ter, até pela American Heart, a gente tem os estágios da valvopatia, A, B, C e D, que nem tem insuficiência cardíaca, em que A é o paciente com fator de risco, B é a valvopatia assintomática, discreta, moderada, o C é a valvopatia importante, assintomática, e o D é o paciente sintomático, que é o nosso caso. E aí a gente vai ter, basicamente, são 3 apresentações da estenose aórtica. A clássica, que eu comentei com vocês, que todas são estenose aórtica, então todas a área valvar é menor do que 1. Mas a clássica da estenose aórtica, que é a maioria dos casos, é uma área valvar menor do que 1 e um gradiente médio maior do que 40, independentemente da fração de ejeção. E essa é responsável por mais de 60% dos casos. Depois, os outros 40% são os outros tipos, em que a gente vai ter a baixo fluxo, baixo gradiente, que é uma área valvar menor do que 1, com gradiente menor do que 40, mas com disfunção ventricular, a fração de ejeção menor do que 50. A 3, que é a D3, o tipo 3, é a paradoxal, em que eu vou ter uma área valvar menor do que 1, um gradiente médio menor do que 40 e uma fração de ejeção maior do que 50, mas eu tenho um volume sistólico indexado menor do que 35. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho.
E eu vou ter uma outra que ela existe uma controvérsia na literatura se ela existe realmente ou é um problema na aferição, que seria uma área valvar menor do que 1, um gradiente menor do que 40, o médio, sempre médio na estenose aórtica, tá? Uma fração preservada e um volume sistólico indexado maior do que 35. Por que tem tanta definição assim, pessoal? Bom, vocês, quem não acompanha, a gente tem o Thiago Bignotto também, que ele é um craque das valvopatias, tem o The Valve Club também, quem não conhece vale a pena ver também, um abraço aí, Thiago. Pode até falar um pouquinho sobre isso. A gente já tem aulas sobre isso de valvopatias também no nosso curso de consultório também. A gente acaba tendo um erro na medida e muitas vezes porque a gente pressupõe que a válvula aórtica ela é circunferencial, ela é redonda e na verdade muitas vezes ela é elíptica. E aí vale a pena a gente medir no eco 3D, no eco esofágico 3D. Às vezes o paciente ele pode ter um volume sistólico normal durante a bradicardia, porque afinal é um paciente que está tentando esvaziar aquele ventrículo lá, então ele vai ter mais bradicardia geralmente, então tem um tempo sistólico maior. A pressão arterial está muito alta, então ele está com uma pós-carga alta, então chega para medir, fazer o eco, está com uma sistólica de 17, por exemplo. Isso aí, com uma baixa complacência arterial, vai reduzir o gradiente também. E aí, muitas vezes, a gente, por conta de não só esses, mas outros problemas também na aferição, a gente pode confundir e pode até falar que aquele paciente que tinha uma estenose aórtica moderada, ela pode ser grave, na verdade. E o CAC, que é o score de cálcio, pode nos auxiliar nisso. Um detalhe aqui para a estenose aórtica com amiloidose, que a gente tem um overlap entre essas duas doenças. A amiloidose ela pode estar presente em até 15% dos casos de estenose aórtica grave, sendo que a apresentação mais comum é do baixo fluxo, baixo gradiente. Então, quando a gente tiver um paciente com estenose aórtica, lembra, fica com aquela pulga na cabeça, atrás da orelha, se isso daí não pode ser realmente só estenose aórtica. Será que não pode ter uma amiloidose por trás? E aí é pensar no paciente que é muito mais idoso. Então, a gente acaba tendo um score que chama RAISE, que é uma mnemônica também, que a gente vai acabar avaliando alguns pontos. Se tiver mais do que 2 pontos, maior ou igual a 2, investigar a amiloidose, e aí entra naquele fluxo de amiloidose. Mas idade acima de 85 anos, túnel do carpo, bloqueio de ramo direito, ausência de sobrecarga, né, baixa voltagem, né, um Sokolov, que é o índice do eletrocardiograma, menor do que 1.9, tropo positiva, maior do que 29, ultrassensível, e uma relação E sobre A, então uma disfunção diastólica aí presente. E aí a gente vai acabar pensando em amiloidose. Só para a gente lembrar disso. Esse aqui é uma revisão do Jack, né, do estado da arte, que é muito legal para quem quiser estar aqui, a referência também está aberto, o estudo, então, a revisão. E eu não vou perder muito tempo aqui, porque quem estiver vendo pode pausar aqui, mas também pode ir atrás do artigo, que é uma revisão muito legal de estenose aórtica, em que a gente vai diferenciar, então, os tipos, né, o D1, o D2, o D3 e até mesmo o D4, que é o quarto tipo que a gente comenta que pode ser um decorrente derivado de um erro de aferição. Mas é interessante a gente lembrar que a gente pode, no baixo fluxo, baixo gradiente, utilizar o teste com dobutamina, por exemplo, fazer um eco-stress, ver se realmente ela é importante, é uma pseudo-importante. E o score de cálcio é muito importante da gente utilizar, em especial no baixo fluxo, baixo gradiente e na paradoxal. Vai ajudar bastante a gente a fazer esse diagnóstico da estenose aórtica. Então, D1, D2, o D3 e o último, que é o normofluxo baixo gradiente. Da estenose aórtica, quando ele chega com choque cardiogênico, eu já tive essa oportunidade, infelizmente, de atender pacientes que chegam em choque cardiogênico por conta da estenose aórtica, é uma mortalidade muito alta. E o tratamento também, como clínicos, não temos muitas opções além do que eu vou comentar agora. Então, como diurético, por exemplo, vasodilatar é uma coisa que eu vou comentar no próximo slide. Balão intraórtico também é uma opção que a gente pode utilizar no contexto do choque cardiogênico. E as melhores opções que a gente vai ter é a valvuloplastia aórtica por catéter balão, ou cirurgia cardíaca, e a TAV, que também é a opção que vem crescendo muito. A radiografia de tórax do paciente com estenose aórtica é essa, esperado, né? Uma área cardíaca aumentada, sinais de congestão pulmonar, por exemplo. E aqui, o que eu comentei com vocês, a gente fica nessa de estenose aórtica, ela possui uma pós-carga fixa, ela é dependente de pré-carga. É verdade. Então, é um paciente que eu não posso secar muito. Se eu secar muito, é um paciente que pode reduzir muito pré-carga, pode chocar. Então, muitas vezes ele está congesto, ele precisa de diurético, mas não é aquele paciente que eu vou pesar muito a mão no diurético.
eu vou garantir um balanço negativo, mas não é um paciente que pode perder, por exemplo, 2 litros em 12 horas, por exemplo. É um paciente que tem que negativar, mas tem um pouco mais de calma. E a questão da pós-carga fixa, então não adianta o vasodilatar. Bom, em relação à pós-carga, tem um componente de verdade e tem um componente que dá pra gente rever isso melhor. Por quê? Aqui é um estudo do New England, que é de 2003, a referência está aqui nos slides aqui embaixo. Então, é um estudo que pegou em pacientes com disfunção ventricular importante, menor do que 35, e com estenose aórtica importante, com baixo débito cardíaco. É um estudo mecanístico, tá, pessoal? A gente não quer que ninguém saia fazendo loucuras aqui. É só para a gente pensar um pouco em relação a isso. Então, por exemplo, um paciente que tem uma estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, talvez ele possa se beneficiar de vasodilatar. Por quê? Porque talvez ele tenha um componente de disfunção miocárdica que se sobreponha à estenose aórtica. Então, o que eu vou comentar com vocês é o que fizeram no estudo, tá? Eles invadiram os pacientes, passaram PAI, passaram Swan-Ganz, catéter de artéria pulmonar e mediram algumas aferições aqui do débito cardíaco. E deram nitrato nesses pacientes. Então, e houve uma melhora. Então, eu melhorei o débito cardíaco, eu reduzi a pós-carga daquele paciente, eu descongestionei o pulmão, eu reduzi a pressão do capilar pulmonar, eu aumentei o volume sistólico daquele paciente. E muito disso deve ser não por conta de que, não, a estenose aórtica não tem uma pós-carga fixa. Ela tem pós-carga fixa. E isso aqui não vai funcionar muito provavelmente no paciente que tem uma fração de ejeção preservada. Isso daqui pode ser que tenha algum benefício, porque é um paciente com um IC também. Aqui, então, pode ser... e aqui a gente não tem... Esses pacientes não foram submetidos realmente ao teste também para a gente ver se era uma pseudonormal ou não. Então, existe esse estudo. Fica aí a dica que pode ser que algum paciente se beneficie de usar nitrato até para melhorar o débito cardíaco, se tiver uma estenose aórtica importante, baixo fluxo, baixo gradiente, mas eu não quero que ninguém tome condutas, não quero... Isso aqui não é uma recomendação. Afinal, é um estudo com 25 pacientes e que a maioria deles acabou operando também. Então foram medidas de ponta. Isso aqui é só um estudo mecanístico para a gente pensar realmente que talvez tenha um componente de IC também a ser tratado nesses pacientes, além da estenose aórtica importante. O balão intra-aórtico também, num outro estudo também com 25 pacientes com disfunção ventricular importante, ele também beneficiou os pacientes, ele reduziu a pré-carga dos pacientes, ele reduziu a resistência sistêmica, melhorou o índice cardíaco, mas... Aqui são pacientes graves, né, com choque cardiogênico. Então, uma parte desses pacientes operou e teve uma mortalidade até que alta, de 7% nesse período. E os pacientes que ficaram em tratamento clínico e que receberam balão, ou seja, pacientes graves, pacientes dependentes de débito cardíaco, é um paciente que teve uma mortalidade muito alta, 91% nessa estatística aqui. Então, são pacientes muito críticos mesmo. E aí você vai me falar, legal, Zé, aquilo que você comentou da estenose mitral, da valvuloplastia por catéter balão, funciona aqui? Gente, até funciona, até existe, mas a taxa de sucesso é inversamente proporcional à que a gente viu na estenose mitral. Então, nessa situação, ela funciona como uma medida de ponte. O resultado no médio e longo prazo, em questão de meses, ele é ruim, porque ele acaba tendo recorrência de restenose nessa situação. Fora que a gente está aqui próximo da aorta, posso ter altas complicações, como complicações envolvendo a manipulação da aorta, embolização de cálcio, né, para sistema nervoso central ou periferia, por exemplo. Mas é uma situação de vida ou morte, muitas vezes. Então, eu posso, num paciente que está chocado, evoluindo com disfunção orgânica, talvez é uma solução temporária para eu conseguir dar uma melhorada no estado clínico do meu paciente, talvez encaminhar para TAV ou para uma cirurgia convencional. Mas eu tiro ele daquela urgência, eu tiro ele do choque, tiro ele do edema agudo pulmonar, posso melhorar talvez a função renal desse paciente, mas isso aqui é uma situação muito pontual que tem que ser discutida em um heart team, com o hemodinamicista, com o cirurgião cardíaco e com o clínico do paciente. A valvuloplastia, então, 70% pode recorrer nos próximos meses, tem risco de complicação como insuficiência aórtica aguda, bloqueios atrioventriculares, embolização, e se ele já tiver uma insuficiência aórtica moderada, já vai contraindicar também, porque pode piorar isso. E acaba sendo ponte ou para uma cirurgia cardíaca, ou para uma TAV, ou até mesmo como uma medida para paliação, no sentido de dar conforto para aquele paciente,
conseguir talvez deshospitalizar aquele paciente, melhorar daquela situação do edema agudo, e aí a gente conseguir definir proporcionalidade com aquele paciente. A TAV nos pacientes com estenose aórtica, ela foi revolucionária. E a gente tem a TAV como via transfemoral, como forma pré-inferencial. O ideal é a gente ter uma angiotomografia de aorta especializada, voltada para isso, para a gente ver se tem uma anatomia que permita passagem da TAV desde a femoral, desde a ilíaca, até realmente passando a aorta e chegando no ósseo das coronárias, no plano valvar, porque eventualmente eu posso ter uma TAV que ela vai fechar o ósseo da coronária na hora que eu abro, por exemplo, se tem cálcio para ancorar, se a altura do plano valvar é adequada. Então tem vários detalhes técnicos que não vou entrar aqui nesses detalhes. A gente já teve um podcast com o Dr. Henrique Ribeiro, que é uma referência nacional e internacional em TAV, sobre isso. Para quem quiser, depois é só pesquisar aqui, tá no YouTube do Cardio Papers. E aí a gente acaba tendo as indicações por diretrizes, que são essas que estão aqui para vocês. Obviamente que isso aqui não é um procedimento da gente fazer na sala de emergência, é um procedimento que precisa avaliar se o paciente ele tem contraindicações e até mesmo se ele tem indicação, se ele não tem uma anatomia que permita fazer a TAV. E só um detalhe interessante da gente comentar, que em maio desse ano a gente está ainda engatilhando a TAV no SUS para os pacientes de super alto risco, pacientes idosos, pacientes graves com múltiplas comorbidades. E os Estados Unidos, né, o mundo já está em outro patamar. Então, agora em maio de 2025, o FDA, que seria o equivalente à Anvisa dos Estados Unidos, aprovou a TAV até mesmo para pacientes assintomáticos por conta do Early TAVR, que é um estudo que saiu recentemente e a gente fez a cobertura aqui. Então, não vou entrar no detalhe de estenose aórtica assintomático, cirurgia, não é nem isso, gente. A gente está muito atrás do mundo em relação à disponibilidade de TAV. Inclusive, eu estava lendo esses dias que tem estudos que estão vendo até se mesmo vale a pena a gente fazer TAV em centros que não tem cirurgia cardíaca para tratar as complicações. Porque o mundo não está dando conta de tanta estenose aórtica que está aparecendo, e a cirurgia e as TAVs elas não dão conta de vencer essa fila, digamos assim, em países desenvolvidos. Quem dirá aqui no Brasilzão, né, pessoal? Bom, comentando outras coisas aqui, então, a TAV, né, estudos comparando TAV de cara versus uma valvoplastia por catéter balão e TAV na sequência, é uma opção, tá? O pior cenário é você fazer a valvoplastia por catéter balão somente, sem a TAV. Esse aqui é um outro registro de pacientes com estenose aórtica chocados que fizeram TAV e que eles tiveram uma redução de mortalidade dos pacientes chocados, mas isso aqui é um registro também. Então é uma opção também nesses pacientes. Mas ainda assim acaba sendo difícil da gente conseguir fazer isso no SUS. Aqui é um artigo de um colega que já foi o meu primeiro podcast aqui do Cardio Papers, foi com ele, o Alexandre Sueiro, vulgo Portuga, estudou com o pessoal do Cardio Papers, com o Lapa, com o Figuinha, com o Galego. Aqui é um artigo interessante que ele publicou, um caso emblemático que também foi uma parada cardíaca em que a TAV foi feita nesse contexto. Então foi um caso de sucesso, inclusive a liberação da prótese, todo o procedimento foi feito em questão de 2 minutos. Então um casão bem legal para quem quiser depois dar uma olhada também. Fica a dica aí. Bom, e com esse artigo eu me despeço de vocês, porque agora a gente encerra a parte aqui do YouTube, e quem quiser ouvir ainda mais sobre o manejo da insuficiência aórtica e trombose de prótese, eu convido vocês a gente continuar essa discussão aqui no nosso curso de atualizações da AFIA Cardio Papers. Então, para quem está achando massa a discussão até aqui, eu dei uma encurtada na aula geral, porque é uma aula extensa realmente, mas tem muita coisa e todo dia saem novos artigos, novos estudos, novas terapêuticas até. Será que tem TAV para insuficiência aórtica? Vocês vão ver por que TAV é difícil na insuficiência aórtica. Então eu convido vocês a gente ver esse resto da aula aqui, a contemplar aí essa parte para os alunos do nosso curso de consultório. Então, se você gostou, não esquece de dar o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação, comenta que você gostou, comenta algum tema que você acha que vale a pena aqui. A gente está de olho sempre nos comentários dos agregadores de podcast, do YouTube. Então, não esquece de dar o joinha, dá o seu like aqui, senta o dedo no like, clica para se inscrever, toca no sininho, comentem aqui embaixo. Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima semana. E para quem é aluno de curso de consultório, do nosso curso de atualização, bora para lá que a aula já está disponível e na íntegra para os alunos do curso de consultório. A gente continua falando de insuficiência aórtica e trombose de prótese.